Polêmica, pessoal! A LG diz que seus painéis OLED têm menos chance de burn-in do que a QD OLED da Samsung. Então no vídeo de hoje, bora falar sobre burn-in. Afinal, muita gente ainda tem receio de comprar uma tela OLED pelo medo de perder rapidamente o seu investimento. Com a chegada da Samsung trazendo a nova tecnologia QD OLED para o mercado, ficou ainda mais difícil saber o que esperar das OLEDs e qual tela é mais resistente à retenção permanente de imagem, que basicamente é quando algum substrato orgânico da tela OLED se desgasta, marcando a tela de forma permanente. Se burn-in ainda assusta, vale frisar que as chances de perder uma tela dessa forma hoje em dia são bem menores que alguns anos atrás. Os painéis estão mais eficientes, trazendo tecnologias e algoritmos para prevenir a retenção de imagem, enquanto entregam mais brilho, cores mais fiéis e aquele preto que faz do OLED ser o sonho de consumo de muita gente. E se hoje vamos falar de burn-in, em breve eu trago um vídeo falando sobre a evolução das telas OLED, já que em 2023 a LG está comemorando o marco de 10 anos no mercado com essa tecnologia. Aqui nesse vídeo eu queria comentar com vocês sobre uma matéria escrita pelo Tom Parsons do site What Hi-Fi que eu li ontem. Ele ia ter uma entrevista com a LG para falar sobre outro assunto, o pico de brilho da nova LG OLED G3, que foi lançada no começo do ano lá nos Estados Unidos, e eu já falei sobre ela nesse vídeo aqui em cima, olha só. Então o ponto aqui é, no meio da apresentação sobre o brilho, surgiu uma apresentação de um cara chamado Sumin Cheng, da LG Display. Para quem não sabe, a LG Display é o braço da LG que produz telas, não apenas para a LG, mas para empresas como Sony, Panasonic, Hisense e qualquer outra que quisesse até pouco tempo fazer uma TV OLED. Até o ano passado, a LG Display era a única fabricante de telas OLED para todas as TVs do mundo. Agora isso mudou, porque chegou o segundo fornecedor, a Samsung Display, o braço da Samsung de telas e que está roubando alguns clientes aí da LG Display. Mas o importante é entender que a LG Display não fabrica TVs, apenas as telas para as TVs. Quem fabrica TVs como essas aqui atrás é a LG Electronics, enquanto a LG Display pode até ser uma concorrente, já que ela vende telas para as concorrentes da LG Electronics. Ou seja, são duas unidades de negócios totalmente distintas e separadas dentro da mesma empresa. Isso é normal, pessoal. Samsung, por exemplo, já fabricou vários componentes para Apple, incluindo o chip Bionic, e ainda fabrica a maior parte das telas dos iPhones hoje em dia. Mas voltando aqui para o Sumin Cheng da LG Display, ele falou para o What Hi-Fi que as telas OLED da LG sofrem bem menos de image sticking, ou retenção de imagem, o vulgo burn-in, quando comparado às telas QD OLED produzidos pela Samsung Display. Para sustentar essa afirmação, o executivo citou testes de longevidade acelerada do site Ratings, certamente o site que testa TVs com mais profundidade atualmente. Nesse teste, 100 modelos, entre eles OLED, QLED, todos ficam ligados, mostrando o conteúdo da CNN, que possui uma barra na parte inferior, e o logo do canal por uma média de 18 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de 2 anos. É exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. Essa imagem aqui embaixo, fixa essa barra, o logo no canto, e tudo isso é um conteúdo muito prejudicial para o OLED. Pensa assim, ao todo são 12.140 horas de teste ao longo de 2 anos, por isso a palavra acelerada no nome do teste, porque ele acelera o envelhecimento da TV. Bom, esses testes começaram faz 2 meses e a gente já pode colher alguma amostragem. Os modelos S95B e Sony A95K ambas começaram a apresentar retenção de imagem com apenas 2 meses de teste, ou seja, com 1.080 horas de exibição de conteúdo. Esses dois modelos usam painel QD OLED da primeira geração, lançado pela Samsung no ano passado. Já os modelos da LG G2 e C2, que usam o painel OLED EX, a segunda geração do painel OLED Evo, não tiveram nenhum problema. O executivo alega 2 motivos principais para que o seu painel seja mais resistente ao burn-in. O primeiro eu já abordei várias vezes aqui no canal, que é a troca do hidrogênio pelo deutério, um isótopo do hidrogênio, que é uma partícula muito mais estável. Aliás, esse é um dos vídeos sobre TV aqui do canal que eu acho que todo mundo deveria assistir,
por vários motivos. Então eu vou deixar o link aqui em cima, beleza? Já o segundo motivo para as telas da LG serem possivelmente mais resistentes ao burn-in é o uso do subpixel branco. Lembram que eu já mencionei aqui em outros vídeos que a LG usa estrutura de subpixels WRGB. Então tem um subpixel branco ao lado de um vermelho, um verde e um azul. Pois é, a LG diz que isso torna essa estrutura mais durável do que o RGB, sem o branco usado pelos painéis QD-OLED. Vale ressaltar que esses novos painéis da Samsung chegaram em 2022 e já na primeira geração impulsionaram a Sony A95K a ser reconhecido por grande parte da mídia internacional como a melhor OLED do mundo. Combinar a tecnologia de pontos quânticos com o OLED e ainda as tecnologias proprietárias da Sony, como dissipador de calor no seu modelo, gerou um resultado com cores mais intensas, sobretudo mantendo as cores mais reais, mesmo nas áreas de highlight, enquanto as OLEDs da LG, com o WRGB, costumam acompanhar o pico de brilho, mas perde parte da informação da cor, deixando essas explosões, por exemplo, mais claras, tendendo para o branco. Ou seja, pessoal, se levarmos em consideração os testes das primeiras QD-OLEDs do ano passado, o que o executivo da LG está dizendo, e os primeiros testes do Ratings em relação à retenção de imagem, a gente tem que o QD-OLED acaba tendo mais vantagens em cores e brilho, mas tem desvantagem em burn-in. Claro, vale considerar também que nem o Ratings considera o seu teste perfeito. Ele acelera o envelhecimento da tela usando por 18 horas diárias, usando o conteúdo mais estático possível dentro dos canais de TV, que são os sites de notícia. E também isso está longe de ser um uso normal da TV, como o próprio What Hi-Fi pontua em sua matéria. De qualquer forma, não deixa de ser um indício. Porém, chegamos ao segundo ponto a ser considerado. Essa comparação está colocando a segunda geração dos painéis da LG, que estão aqui atrás, contra a primeira do QD-OLED, que eram os modelos presentes em 2022, só que esse ano a Samsung está trazendo a segunda geração do QD-OLED. E como eu pude ver em primeira mão na CES desse ano, ele evoluiu demais. A Samsung não trouxe a S95B para o Brasil ano passado, nem a Sony a A95K, afinal ela não está disponível por aqui, assim como a Sony não está por aqui. Há 2 anos ela arrumou a mala e deu tchauzinho para a gente. Então, mesmo que a primeira geração da QD-OLED tivesse os seus problemas, eles não vão impactar o consumidor brasileiro. Mas nesse ponto a pergunta que fica é, e quanto à segunda geração da QD-OLED? Pois é, a Samsung já confirmou para a gente que a S90C e a S95C, ambas com a segunda geração do painel QD-OLED, vêm sim para o Brasil. Inclusive temos um hands-on ou um eyes-on, afinal é uma TV. Ok, melhor deixar como hands-on mesmo. O link para o hands-on do S95C está aqui em cima, direto da CES. Aliás, na época, o Guilherme Campos, gerente de produto de TVs da Samsung, se limitou a mencionar que a Samsung não entrou antes nesse segmento de OLEDs, porque a tecnologia ainda não estava madura o suficiente. E também não quis dar uma resposta muito direta sobre o burn-in. Já para o pessoal do What Hi-Fi, Nathan Sheffield, o chefão de TV e áudio da Samsung Europa, disse que os painéis QD-OLED desse ano melhoraram muito a eficiência, que os níveis de brilho aumentaram sem precisar levar a TV ao extremo em termos de energia, funcionando de forma otimizada. Dessa forma, os usuários têm melhor qualidade de imagem, mitigando possíveis problemas de burn-in. Em resumo, eles prometem mais brilho e mais eficiência energética, o que é chave para a longevidade do material orgânico presente nas telas OLED. A Samsung Electronics não detalha como ela vai atingir essa maior eficiência, mas a Samsung Display, que eu falei lá no começo, esse braço da Samsung que fabrica as telas em si, menciona em seu site a tecnologia OLED Hyper Efficient EL. Então, isso somado ao outro anúncio da CES, em que eles falaram em Heavy H+ OLED, que provavelmente se refere ao hidrogênio pesado, que é outra forma de chamar o deutério, ou seja, a mesma solução que a LG traz nos seus painéis OLED Evo e que eu já coloquei num card aqui em cima. Enfim, pessoal, 2023 vai trazer painéis mais brilhantes do que jamais trouxeram. Os picos de brilho podem chegar à casa dos 2000 nits e ambas as empresas prometem maior eficiência energética, o que é chave para acabar com o burn-in. Então essa é a maravilha da concorrência. Ninguém se acomoda, mais investimento em pesquisa e desenvolvimento,
e novas soluções surgem. Só falta os preços caírem, né? A conferir. Tchau, tchau.